Com o peito atravessado pelo monarca das bestas, o monarca do gelo também se aproxima, acertando Jim Woo de frente com sua adaga. Ele encara Jim e diz: "Por que não está se curando como antes? É só isso que consegue fazer? Quando os exércitos deles chegarem, haverá montanhas de corpos humanos, rios formados por sangue, mas o país onde Jim nasceu não será como os outros. Ele vai congelar tudo ali por toda a eternidade. Não vivos nem mortos, todos vão sofrer. Mostre seu ódio, Jim Woo. Quero me alimentar dele." Mas Jim Woo pensa consigo mesmo: só mais um pouco. Então, uma mensagem aparece em sua mente. O jogador morreu. O jogador está em posse do coração negro. Habilidade passiva ativando. Uma luz intensa surge. Jim Woo acorda num quarto de hospital. Confuso, olha ao redor tentando entender o que aconteceu. Jin Chu entra na sala. Jim Woo, ainda desnorteado, o chama de presidente e pergunta onde estão os monarcas e os monstros. Mas Jin Chu estranha. Diz que não é presidente de nada e que não sabe do que ele está falando. Também não entende como Jim Woo sabe seu nome. Foi ali que Jim Woo percebeu: algo está muito errado. Ele explica que precisa de um tempo para pensar. Suas habilidades continuam as mesmas, mesmo depois de morrer. Logo em seguida, sua irmã aparece para visitá-lo, mas não o reconhece. Ele apenas diz que está de saída, que vai se encontrar com o diretor e pede que ela e a amiga voltem para a escola. No caminho, cruza com o assassino que tentou matá-lo no passado. Sem hesitar, chega por trás e avisa: "Se machucar qualquer inocente, eu mesmo vou acabar com você." Finalmente chega à sala do diretor, alguém que não via há muito tempo. Quando começa a conversar, uma mensagem surge diante de seus olhos, mas ele a ignora e segue em frente. Diz que tem uma proposta. Quer que suas invocações contem como membros de guilda. O diretor, claro, acha isso uma loucura, mas ao sentir a aura que Jim Woo emana, talvez não seja uma ideia tão ruim assim. Tudo começa a se repetir, cena após cena, as mesmas palavras, os mesmos momentos. Jim Woo revive tudo o que já havia feito antes, até que não aguenta mais. Grita, exigindo que ele se revele logo. Sabe que aquilo tudo é uma ilusão, que nada daquilo é real. A mensagem aparece de novo na sua frente, mas dessa vez, por toda parte. Uma figura finalmente surge, feita de pura energia sombria. Uma figura sombria aparece diante de Jim Woo e diz que, se ele quisesse, poderia viver naquele mundo para sempre, como se fosse um sonho. Jim Woo pergunta se aquilo era uma armadilha, se queriam que ele ficasse preso naquela ilusão, mas a criatura nega, dizendo que não foi ela quem criou esse lugar, e sim o próprio Jim Woo. Aquele mundo nasceu do desejo dele de corrigir tudo o que deu errado no passado, somado ao poder do ser sombrio. Em outras palavras, aquele era o território de Jim Woo, um lugar de descanso eterno, a morte. A entidade explica que vem observando Jim Woo há muito mais tempo do que ele pode imaginar, sempre tão próximo da morte, e mesmo assim, sempre sobrevivendo. Ele é o reflexo de toda a luta de Jim Woo, a prova de sua resistência. Ele é a própria morte, o pesadelo da humanidade. Mas para Jim Woo, talvez seja um alívio. Eu sou você. Ali, dentro daquele mundo mental, Jim Woo tem o poder de fazer qualquer coisa, de desejar o que quiser. Ele é onipotente. Jim Woo então pergunta se eles compartilham o mesmo poder. O ser não responde diretamente, mas diz que esperou muito por esse momento. E enfim se apresenta como o monarca das sombras, o rei da morte, o soberano do mais profundo abismo. Jim Woo quer saber por que foi escolhido. O monarca diz que vai mostrar o fim dele e o início de Jim Woo. Enquanto isso, no mundo real, os monarcas acham que Jim Woo finalmente morreu. Os caçadores sentem sua energia sumir. Um atirador vê a chance perfeita para atacar, mas antes que possa fazer qualquer coisa, raios negros começam a sair do corpo de Jim Woo. Os monarcas entram em pânico. Eles sabem que não podem deixar aquilo acontecer de jeito nenhum. Estão prestes a agir de novo, quando um homem surge do nada, acerta os dois monarcas com um chute e para diante de Jim Woo, declarando: "Ninguém vai tocar nesse garoto." De volta ao mundo mental, o monarca das sombras começa a contar sua história. Diz que no começo de tudo, o ser absoluto dividiu a luz e criou os governantes, dividiu as trevas e criou os monarcas. Os monarcas nasceram para destruir, enquanto os governantes existiam para proteger. Mas a guerra entre eles era eterna. Um dia, cansado dessa luta sem fim, um dos fragmentos da luz se ajoelhou diante do ser absoluto e implorou pelo fim da guerra, mas não obteve resposta. Foi então que eles entenderam: aquela guerra era apenas diversão para o ser absoluto.
Quem desobedecia aos mandamentos era morto, mas quem seguia também não escapava da morte. Enquanto o ser absoluto existisse, a guerra nunca teria fim. Cansados disso, eles empunharam suas espadas e apontaram para ele, acusando-o de ser o único governante que teve coragem de se rebelar contra os demais. Mas ele não tinha força suficiente para vencer e acabou sendo morto. Porém, quando abriu os olhos de novo, descobriu que seu pai havia escondido um poder dentro dele. Com essa nova força, ele formou seu próprio exército e marchou em direção ao ser absoluto. Mas quando finalmente chegou lá, o ser já estava morto. Foram os fragmentos remanescentes da luz que o destruíram. Eles se autoproclamaram deuses e começaram a usar vários métodos para conter o poder do ser absoluto e eliminar os monarcas. Como consequência, o monarca dos gigantes foi capturado, e isso quebrou o equilíbrio do mundo. Diante daquela situação, ele decidiu agir. Entrou em contato com os monarcas, que mesmo desconfiados, não tinham outra escolha a não ser se unir a ele. Era a única chance de enfrentar os governantes e tentar restaurar o equilíbrio. A partir daquele momento, ele se juntou à luta, não como um monarca, nem como um fragmento da luz, mas como algo diferente, as próprias trevas. O tempo sempre esteve ao lado do monarca das sombras. A cada guerra, seu exército crescia. Quando ele uniu forças com o exército da destruição, liderado pelo Rei dos Dragões, até mesmo os outros monarcas e os soberanos começaram a temê-lo. 2 monarcas, dominados pelo medo, o traíram pelas costas. Isso quase destruiu completamente seu exército das sombras. Sua força era tamanha que inspirava tanto lealdade quanto traição. Enquanto o Rei das Bestas e o Rei do Gelo fugiam, o Rei dos Demônios acabou pagando o preço mais alto. Mas então, o inesperado aconteceu. O exército prateado surgiu, se aproximou do monarca das sombras e se ajoelhou diante dele. Disseram que era hora de deixar o passado para trás, que não havia mais motivo para continuarem lutando. Apesar de terem poder suficiente para destruí-lo, escolheram a paz. Era o mínimo de respeito que podiam oferecer a alguém que já lutou ao lado deles, na linha de frente do exército da luz. O monarca das sombras, no entanto, não aceitava. Lembrou que foram eles que mataram seu senhor. Um dos soldados respondeu que aquele senhor também era deles. Foi o suficiente para que o monarca perdesse o controle. Agarrou o homem pelo rosto e gritou que, exatamente por isso, o crime era ainda mais imperdoável. O fragmento da luz tentou argumentar, dizendo que entendia melhor que ninguém, mas que era algo que precisava ser feito para acabar com a guerra. O monarca das sombras, tomado pela dor e raiva, gritou para que o matassem logo, pois só assim a guerra terminaria. Mas ninguém teve coragem. Eles apenas pediram ao fragmento da luz que se libertasse daquele ódio. Sem saber o que fazer, o monarca decidiu desaparecer. Quando voltou, o Rei dos Dragões o impediu de lutar e o convidou a se juntar ao seu exército, dizendo que era hora de se recuperar. Então partiram em busca de um novo mundo onde pudessem reunir forças novamente. Jim Woo pergunta: a Terra? E o monarca responde: exato. Dentro do castelo demoníaco, Jim Woo pergunta se aquilo era o futuro, mas o monarca revela que era o passado. Explica que os soberanos ficaram furiosos quando o exército do caos destruiu mais um mundo. Para tentar impedir que isso se repetisse, usaram uma ferramenta divina, a Taça da Reencarnação, capaz de voltar 10 anos no tempo. Usaram tudo o que tinham para tentar salvar o mundo, mas a Terra era fraca demais. Tomaram então uma decisão difícil. Se não podiam salvar todos, salvariam pelo menos alguns. Assim nasceram os caçadores, humanos criados para sobreviver à guerra que estava por vir. Jim Woo pergunta se o mundo já havia sido destruído antes. O monarca confirma e diz que os monarcas também podiam sentir o uso da taça, e sempre que os soberanos a usavam, os monarcas mudavam seus planos, até que a ferramenta se esgotou. Jim Woo não entende por que algo tão poderoso teria um limite. O monarca explica que nada é infinito, nem mesmo as criações do Criador, que eles mesmos mataram. Assim como os soberanos, os monarcas também usaram corpos humanos para trazer seus exércitos mais cedo. Planejavam usar a magia da terra inteira como armadilha contra o exército dos soberanos, mas encontrar um hospedeiro forte o bastante para conter o poder de um monarca era extremamente difícil. Foi aí que um mago chamado Arquiteto apareceu e prometeu encontrar alguém à altura, em troca de ajuda. Ele procurou por toda parte, até que encontrou alguém especial, um humano que não apenas suportou o poder, mas também superou o próprio sistema. Alguém que sempre foi fraco, mas nunca desistiu. O monarca o observou, e mesmo com a oposição do arquiteto, decidiu escolhê-lo. Ele revela que ele era o registro vivo da dor e do sofrimento
treinamento de Jim Woo. O arquiteto fez um bom trabalho, adaptando o poder do monarca para que Jim Woo conseguisse suportá-lo. Mas o monarca traiu o arquiteto. Quando Jim Woo pergunta por quê, ele responde que passou tanto tempo ao lado dele, que acabou gostando dele, acabou se tornando ele, e então oferece duas opções: ficar ali naquele mundo ou voltar e lutar. Jim Woo responde que sua escolha não mudou. Ele vai voltar. Pergunta se ainda vai ver o monarca de novo, e o monarca diz que é impossível, pois agora Jim Woo é o verdadeiro monarca das sombras. Com a morte do antigo, seu poder se tornou absoluto, porque no fim, eu sou você. Erga-se. Mensagens aparecem em sua mente. O código de exclusão do sistema de apoio ao jogador foi inserido. O sistema agora será deletado. Qualquer limite de força no jogador será removido, sem mais limitações a todos os soldados das sombras. Os poderes de Ygritte foram restaurados. As habilidades de Beru foram aumentadas significativamente. O monarca das sombras, Ashborn, está retornando ao vazio. Gostaria de deletar o sistema? Sim. No meio do campo de batalha, os monarcas sentem uma energia poderosa surgindo de Jim Woo. Um deles, assustado, percebe que algo terrível está prestes a acontecer. O maior dos desastres está vindo. Ele olha para o homem que está protegendo Jim Woo e se pergunta: será que ele está mesmo disposto a arriscar a própria vida pelo monarca das sombras? Será que quer acabar com a humanidade junto com ele? Mas o homem não diz nada. O monarca lobo avisa que não dá mais para esperar. Eles partem pro ataque com tudo. O homem reage rápido, desvia de um golpe, bloqueia outro e já se move como se soubesse o que vai acontecer em seguida. O monarca do gelo tenta usar seu sopro congelante, mas antes que consiga fazer qualquer coisa, leva um chute no queixo e é arremessado. O lobo tenta devorar o guerreiro, mas tem a boca perfurada e ainda leva outro chute, voando na direção de Jim Woo. Quando se aproxima, o lobo sente algo estranho. É medo, um medo que congela até os ossos. Sem pensar, foge dali imediatamente. O monarca do gelo ainda insiste em atacar, mas o lobo se recusa. Diz que acabou para ele.